turma! Hoje nós vamos falar sobre proposta de intervenção na série Análise e Redação Nota 1000, continuando, né, com a redação do Daniel Gomes. Mas antes de ler a proposta de intervenção desse carinha, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre os elementos necessários para uma boa proposta de intervenção, sendo eles 4, ok? O agente, a ação, o meio ou modo e o efeito. Dentro desses 4 elementos, no mínimo, um deve ser detalhado. Então, você pode detalhar o agente, a ação, ou o meio e o modo. Beleza? Vamos lá ver o que o Daniel fez? Bom, essa é a proposta de intervenção do Daniel. Vamos ler ela juntos e depois ir passo a passo, falando e discutindo sobre o que ele colocou, ok? Então, vamos lá. É necessário, portanto, que medidas sejam tomadas para facilitar o acesso democrático ao cinema no Brasil. Essa parte inicial, ele faz uma breve conclusão, sintetizando acerca dos fatos e opiniões colocados por ele durante o texto, ok? Posto isso, o Ministério da Cultura deve, por meio de um amplo debate entre Estado, sociedade civil, Agência Nacional de Cinema e profissionais da área, lançar um Plano Nacional de Democratização ao Acesso ao Cinema no Brasil, a fim de fazer com que o maior número possível de brasileiros possa desfrutar do universo dos filmes. Tal plano deverá focar principalmente em destinar certo percentual de ingressos para pessoas de baixa renda e estudantes de escolas públicas. Ademais, o governo federal deve também, mediante oferecimento de incentivos fiscais, incentivar os cinemas a reduzirem o custo de seus ingressos. Dessa maneira, a situação vivenciada em Cine Hollywood poderá ser visualizada na realidade de mais brasileiros. Bom, ele traz aí, pessoal, 2 propostas de intervenção, uma aqui e outra a partir desse período, com o conectivo AD+, que é de adição, ok? Nós analisamos a proposta completa para ser pontuada. Então, a proposta completa é a primeira, que apresenta os 4 elementos e o detalhamento que nós conversamos inicialmente. Vamos ver ela? Olha só ela aqui, ó. Parará. Tá vendo? Ela tá toda aqui. Proposta completa. Isso aqui nós chamamos de conclusão sintetizada, certo? Do que ele estava argumentando. Uma finalização, né? Isso aqui de proposta incompleta, para que não fique desconexo. As pessoas gostam muito de concluir os 2 argumentos que trouxeram. Então, ele conclui um de uma forma completa e o outro de forma ainda incompleta. Beleza? Vamos lá ver? A análise que nós fizemos é a seguinte. O agente que ele utiliza é o Ministério da Cultura. Beleza? O Ministério da Cultura foi dissolvido, né? Agora é o Ministério da Cidadania. Mas ele colocou o Ministério da Cultura ainda válido, ok? O verbo de comando é muito importante, pois ele é um verbo que vai direcionar uma ação, certo? E a ação desse carinha, do Daniel, foi lançar um Plano Nacional de Democratização ao Acesso ao Cinema, né? Democratização ao cinema no Brasil. Beleza? Então, o Ministério da Cultura é o agente, verbo de comando deve, e a ação, lançar um Plano Nacional de Democratização ao Cinema no Brasil. Como que ele vai fazer isso? Ele vai fazer, olha aqui, ó, o meio ou o modo dele é por meio conectivo de amplo debate entre Estado, sociedade civil, Agência Nacional de Cinema e profissionais da área. Qual é o efeito disso tudo aqui, ó, dessa ação, desse meio, de toda essa proposta? O efeito é, olha, a fim de um conectivo de finalidade, certo? A fim de fazer com que o maior número possível de brasileiros possa desfrutar do universo dos cinemas, dos filmes. Então, ele faz um efeito em prol da problemática, que é democratização do acesso ao cinema. E o detalhamento dele foi acerca da ação,
ele vai falar assim, tal ação, tal plano, né? Tal plano qual? O Plano Nacional de Democratização ao Acesso ao Cinema, ele vai falar como que ele vai ser executado. Olha só, tal plano deverá focar, olha, focar em destinar certo percentual de ingressos para pessoas de baixa renda e estudantes de escolas públicas. Ok, e aí? O detalhamento, então, é uma forma de aprofundar um dos elementos, ok? Justificar, exemplificar, descrever, né? Então, ele faz aí como que vai ser feito, né? Ele vai falar assim, olha, deverá focar, eu vou descrever aqui como que esse plano vai ser executado. Esse plano vai ser executado da seguinte maneira, focar em destinar certo percentual de ingresso para pessoas de baixa renda e estudantes de escola pública. Beleza? Beleza. Ok? Então, ele aprofunda a ação. Show de